Bom dia, louvado e valei-nos o glorioso e o justo São José. Chegamos então no dia 19 de março, dia festivo para a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque é dia que a Igreja, ela, posso dizer assim, comemora, ela se felicita por essa data tão maravilhosa do glorioso São José. E já vou dizendo que tamanha a importância desse homem, desse justo varão, que a igreja no seu rito e no seu culto, ela dedica, né, uma dupla, posso dizer assim, uma dupla festividade do glorioso e do justo São José. Tanto agora, dia 19 de março, que temos o mês de março como um mês josefino, mas também o dia 1º de maio, que também é um dia de festividade ao glorioso São José. É um duplo rito de festividade, né? Tamanho a importância desse justo varão. E sobre o mês de maio, eu gosto sempre de deixar claro que São José é tão maravilhoso, posso dizer assim, que o esposo, né, ele vai à frente, ele abre as portas para a esposa, ou seja, o mês de maio, que é um mês considerado a Santíssima Virgem, né, de devoção, de propagação, né, de veneração à Mãe de Deus, nós temos aí o justo esposo que vai à frente abrindo este mês, né, no dia 1º. Mas nós estamos no dia 19 de maio e eu quero iniciar orando a consagração ao glorioso São José. Né? Não vamos deixar para o final, né, desse tema, né, dessa live. Já vamos fazer pelo início, já consagrando tudo que vai ser dito aqui, toda a linha de raciocínio sobre a questão da Josefologia, que é um estudo, né, da vida de São José, da presença de Deus na vida do glorioso São José. Então nós vamos iniciar pela oração, nos consagrando a Ele, que é patrono da boa morte, protetor da mulher e da criança, guarda do Redentor. Né? Diversos títulos, né, são dados a esse justo varão, ao glorioso São José, ao nosso Pai, né? Porque patrono universal da Santa Igreja. Muitos santos dizem maravilhas sobre o glorioso São José, os papas também, nas suas encíclicas, nas suas cartas, eles colocam maravilhas sobre a vida do glorioso São José. E claro que muitos de nós vivemos aí a experiência da novena de São José, aqui mesmo, né, no canal, né, no grupo do Bethesda, nós vivemos o quê? A setena do glorioso e do justo São José. E agora então, nós vamos aí silenciar o nosso coração, silenciar a nossa alma, porque nós vamos falar justamente sobre isso hoje, né? Quaresma e o silêncio de São José. Né? Por que ainda o Bethesda não falou da Quaresma? Porque este é o nosso momento. Nós temos José e Maria de Nazaré como os nossos mestres de vida interior. E por isso nós reservamos, ou melhor, junto com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, em obediência ao Espírito Santo, foi reservado este momento para falar da Quaresma e o silêncio de São José. Mas silenciando o nosso coração, a nossa alma, de todo o turbilhão de pensamentos, de preocupações excessivas, de enfermidades, preocupações, sim, claro, que por sermos seres humanos nós vamos ter, são naturais, mas ainda assim que todo turbilhão de pensamentos, aquilo que é a mais, que de fato vem nos atrapalhar, seja pela busca do nosso silêncio interior. E nós aqui, diante do nosso glorioso e justo São José, nós vamos nos consagrar, né, a Deus por meio dele. Ó glorioso São José, a quem a Santíssima Trindade escolheu para ser pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria, chefe da Sagrada Família de Nazaré e patrono universal da Igreja Católica. Eu, diga o seu nome, Wellington, a vós recorro e imploro com plena confiança vossa bênção e proteção sobre a humanidade. Olhai com predileção os pobres e desamparados, amparai e defendei os que trabalham da vida e pela cultura da paz mundial. Iluminai nossos pastores, nossos governantes, os homens e mulheres de
que detêm o poder de decisão neste mundo, que eles estejam sempre voltados a fazer a vontade de Deus e a colaborar trabalhando com ardor e amor no plano da salvação. Eu me ofereço inteiramente a vós, bondoso e santo de Deus, e a vós me consagro, pedindo que me acompanheis no caminho da santidade e na perseverança, no estado de vida que escolhi. Você que escolheu o sacramento do matrimônio, você que escolheu o sacerdócio, uma vida consagrada, uma vida religiosa, segundo o estado de vida. E aproveita e coloca também ser profissional, o que você tem exercido de forma profissional, né? Coloca também neste momento que as vossas atitudes ajudem-me a ser fiel no seguimento de Jesus Cristo e a cumprir a missão a mim confiada pelo Pai misericordioso. Prometo, com a graça de Deus, difundir a vossa devoção, para que todos conheçam vossa vida e missão e vos amem neste mundo e na eternidade. Dignai-vos, glorioso São José, aceitar esta consagração como prova da minha devoção e amor filial. E como prova do meu amor por vós e por vossa querida esposa e minha mãe, Virgem Maria, eu vos saúdo. Salve José, agraciado de Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de mim, agora e na hora de minha morte santa. Amém. Louvado seja Deus pelas nossas vidas, que o Senhor continue a exercer a sua graça, né, sobre cada um de nós, né? E que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que era presente, vivificante no coração amantíssimo de São José, seja também no nosso. Abra o teu coração ao Espírito Santo de Deus. Se possível, erga os teus braços ou abaixe a tua cabeça. Simplesmente olha para dentro de si e deixa o Espírito Santo de Deus fazer aquele rebuliço, aquela forma de realmente, de te dar um verdadeiro entusiasmo, um chacoalhão, para que você desperte para fazer a vontade de Deus, para que de fato você que é homem seja de fato um homem de Deus. Você que é mulher, seja de fato não qualquer mulher, mas a mulher de Deus. Então deixa o mesmo Espírito Santo que queimava, que incendiava o coração amantíssimo de São José, de que confiava a ele os maiores tesouros de Deus, né? O seu Filho Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem, né? Tesouros de Deus foram confiados a São José. Então deixa que esse Espírito Santo, que no coração dele incendiou de certa forma, que São José não pôde ficar parado. São José não pôde ser aquele homem que muitas vezes as pessoas querem que nós pensamos que ele, aquele homem talvez cabisbaixos, aquele para si mesmo, aquele homem desamparado, aquele homem derrotado. Muitas vezes, quando vem no nosso coração a presença, a pessoa, né, a imagem de São José, é quem? É aquele que não teve sucesso nenhum, aquele que não pôde dar um local digno para o nascimento de nosso Senhor, para acolher a Santíssima Virgem. É nos colocado aquele homem derrotado no sentido de confuso, né? O que está acontecendo, né? Muitas até das vezes, um erro muito grave, é nos colocado a mentalidade de um São José velhinho, de um São José que não tem forças físicas. Ora, como que o guardião, o protetor, tanto da mulher como da criança, seria um homem debilitado? Não, é claro que não. Claro que nós vemos aí dentro dos apócrifos, né, que são livros não canônicos, nós vemos aí algumas tentativas de defender a castidade, a pureza da Santíssima Virgem, colocando um José já debilitado. Ora, não seria ele a esposo se fosse dessa forma? Seria ele o quê? Avô, bisavô de Nossa Senhora, mas não, ele era o
esposo. E para nós entrarmos dentro desse contexto, né, da josefologia, é interessante nós entrarmos no contexto da vida judia, dos judeus, dos costumes, dos valores. Afinal, a salvação vem dos judeus. E a salvação que vem dos judeus é porque José e Maria de Nazaré, de fato, eles praticavam da religião judaica. E nós temos que saber que algumas pessoas, né, são contra essa questão de religião. Não, mas religião é isso. Não, mas religião deixa a pessoa muito habitolada. Você tem que ter a mente aberta, né? Tem que deixar a mente aí ser questionador, ser crítico. Claro, não estou falando que você, por ser cristão, você não vai ser, não vai ter, né, essa dinâmica na vida. Claro que vai ter. Só que, primeiramente, nós temos que saber que religião, a palavra religião vem de religar. Né? A salvação vem dos judeus, porque é através, né, do judaísmo que nós somos religados para com Deus. Lembra que Adão e Eva romperam com essa ligação, a ponto de serem expulsos do paraíso de uma forma misericordiosa, né? Deus agiu de tamanha misericórdia naquele momento, é uma misericórdia suprema, até posso dizer assim, né? Quero engrandecer a palavra, por quê? Porque quando nós lemos no livro de Gênesis que Adão e Eva, eles tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram a Deus, eles romperam os laços com Deus, eles romperam o laço interior consigo mesmo, eles romperam o laço com o próximo. Né? E Deus, na sua infinita misericórdia, ele diz, agora, por consequência, né, do pecado, da desobediência de Adão e Eva, né, Deus percebe, Deus enxerga, né, Deus ali contempla que o homem é desobediente. Então o que Deus faz? Expulsemos o homem do paraíso, para que ele não estenda a mão e tome do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Se o homem, naquele momento de desobediência, de ter rompido o laço com Deus, ele tomasse o fruto da vida e vivesse eternamente, ele viveria o quê? Eternamente no pecado, na morte. Ele viveria eternamente, para que a gente entenda, a realidade do inferno. Não haveria mais salvação. Então, num ato supremo de misericórdia, Deus expulsa o homem do paraíso para o bem do homem, para que Deus colocasse em ação o seu plano a qual ele já tinha pensado na Virgem, aquela que seria a mãe do Salvador. Mas Deus, como iniciou em Gênesis por meio da família, né, sede fecundos, Deus ele sempre prioriza, ele sempre dá, como a gente pode dizer ali, uma atenção muito grande para a família, porque Deus ele ama, Deus ele quis, Deus instituiu a família. Então ele quer vir por meio de uma família completa, de uma família plena, composta de uma mãe, mas composta também de um pai. Então, Deus também pensa no coração amantíssimo de São José. Deus, que na sua misericórdia tinha expulsado Adão e Eva do paraíso, ele olha para a Santíssima Virgem Maria, a sua obra-prima, mas ele tinha que, de igual, colocar um homem de tamanho valor, de tamanha justiça aos seus olhos. Por quê? Eu digo que não tem como misturar a água com o óleo. Não tem como. Mas a Virgem, ela é toda pura, cheia de valores, cheia da graça de Deus, repleta da graça de Deus. Então não teria como colocar qualquer homem para ser o seu esposo, porque a esposa e o esposo se equivalem, eles compartilham. Então ele escolheu o glorioso São José, porque tinha o coração amantíssimo. E iria muito bem levar outros corações de forma
de forma a amar, a ser amante do Imaculado Coração da Virgem Maria e do Sagrado e Chagado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não só pensa, mas Deus quis o glorioso São José. Assim como ele quis, por meio da Santíssima Virgem, se fazer presente aqui entre nós. Tamanha ainda a misericórdia, a humildade de Deus, né? Porque depois disso, ainda se a gente for aprofundar nesse discernimento, a gente percebe que Deus, ele quis participar em tudo da humanidade, ele quis experimentar a humanidade para acostumar a humanidade com Deus e Deus para com a humanidade. Só que religar, né? Religião, religar novamente aquele laço que havia perdido. Então ele quis nos ensinar aprendendo de nós. Que mistério profundo! Que mistério profundo! Ele quis nos ensinar aprendendo de nós. Tanto que a Virgem foi ali a educadora do menino Jesus. E José, da mesma forma, também, o pai custódio, né? Aquele que passava o ofício a Jesus. E o ensinava a ser homem. Olha que maravilha! Mas Deus nos ensinava com isso. E aí a gente vai aprofundando no discernimento até chegar a ponto de que Deus, de forma total, né, doação de sacrifício, aí ele não se contenta de forma alguma em simplesmente estar conosco quanto família e nos ensinar a ser família, mas ele também quer estar dentro de nós. E aí ele se entrega na paixão, no ato da sua paixão, crucifixão e morte, né, se fazendo eucaristicamente sacramento para que nós possamos comungar de Deus. Não simplesmente adorar a Deus, mas comungar de Deus. Aquele erro lá atrás de Adão e Eva, seduzidos pela serpente e sereis como deuses, agora sim, nós, cristãos, católicos, devotos da Santa e do patrono universal da Igreja, glorioso São José, nós podemos tomar do verdadeiro fruto da árvore da vida, o corpo de Cristo, e comungar para viver eternamente. Totalmente diferente de Adão e Eva, que comungariam do fruto da árvore da vida para a condenação eterna e viver sempre no erro, na condenação, no pecado, no inferno. Nós podemos comungar do verdadeiro fruto da árvore da vida para a eterna. Está compreendendo isso? Olha que maravilha, olha que beleza, e tudo porque Deus escolheu, Deus quis, entenda, não que ele precisava, mas ele quis, num ato de amor e de doação, escolher este casal, os dois maiores santos da Igreja Católica Apostólica Romana, a Santíssima Virgem Maria e o glorioso São José. E eu digo para você, com as minhas palavras, claro, mas que eu chamo São José do primeiro cristão católico, porque ele é aquele que mais tinha intimidade com a Virgem Maria e com seu filho Jesus. No amantíssimo coração, ele amava a Santíssima Virgem, porque ele sabia que o amor que ele tinha pela Santíssima Virgem jamais superaria o amor que se transforma em adoração que ele tem pelo nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. Que mistério na vida de São José. Então tira da sua mentalidade, tira essa neblina, esse véu que envolve muitas vezes o cristão e que o afasta de São José. Tanto que a Santíssima Virgem, em uma de suas aparições, até mesmo recentes, dada pelo título de Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue, e das criancinhas abortadas, que vem em defesa da mulher, né, e dos nascituros, ela vem dizer assim, num dos trechos da sua mensagem: um dos remédios para estes tempos que vivemos, tempos nos sinais dos tempos, né, vamos colocar assim, um dos remédios para estes tempos é a devoção ao meu sagrado esposo. Com ele vocês conseguirão muitas graças, e o demônio não terá domínio sobre vós.
os jovens encontrarão pureza e graça diante de Deus. Então, a devoção ao glorioso São José é algo importantíssimo para a nossa fé cristã. Eu também costumo colocar e dizer que o glorioso São José é aquele que nos ensina de forma devota, piedosa, fidedigna, verdadeira a viver o Evangelho por meio dos mistérios do Santo Rosário. Porque o mistério do Rosário é a contemplação, a meditação e a recitação. Então nós temos a oração vocal, a meditação. E é muito interessante, por quê? Porque São José foi aquele que mais teve experiências na vida de Jesus e de Maria. Ninguém teve tamanha experiência como este homem. Ninguém foi tão íntimo de Jesus e de Maria como São José. Quantos diálogos não tiveram José e Maria sobre as coisas do alto? Quantos diálogos não teve José, Maria com Jesus? Porque quando nós vemos lá no templo, os doutores da lei, aqueles grandiosos escribas, eles ficavam o quê? Admirados, com as perguntas e as respostas que Jesus dava. Agora, imagine a intimidade das conversas. Imagine a intimidade das conversas que teve José com o menino Jesus. São José da ternura, que acaricia o menino Jesus, que cuida do menino Jesus. Quantas conversas não tiveram, quantas explicações, quanta catequese. Se uma das fundamentações da palavra catequese é falar ao pé do ouvido, ou seja, falar com intimidade, Jesus aprendeu isso, a falar com intimidade. Porque quando vem aquele cego até Jesus, que ele molha ali o dedo na sua saliva, e passa nos olhos, passa nos ouvidos, que seja, daquele cego, e ele retorna a ver, digamos que retorna a ouvir, vamos falar dessa forma, Quem faz isso? Quem usa esse gesto? Pensa agora numa mãe, na sua mãe talvez, em alguma mãe, ou que você viu em algum lugar. A criança está aqui com a boca suja, com um olho sujo de remela, alguma coisa do tipo assim, alguma sujeirinha a criança está. A mãe vai, molha o dedo na sua língua e passa. Ela molha a sua saliva e passa, limpando ali. E você não acha isso nojento? É intimidade. Jesus agiu da mesma forma. Então eu digo, quanta intimidade não teve Jesus, Maria e José? Quanta intimidade não viveram eles? Quantos diálogos? Por isso que nós devemos, sim, nós temos a obrigação de tomar José e Maria como mestres da nossa vida interior. Até porque essa ideia de falar que José era um homem silencioso, mas não era o silencioso do mutismo, de ser mudo, de não ter atitude. Pelo contrário, eu lembro de uma pregação que eu ia fazer há algum tempo, e enquanto eu orava aqui nesse momento, para a gente estar partilhando nessa live sobre o glorioso São José, eu lembro de algo que eu escrevi assim. E eu tenho a convicção que, de fato, por inspiração do Espírito Santo, sobre o silêncio. E é o silêncio relacionado ao glorioso São José. Presta bem atenção. O silêncio é Deus presente em nós. É o inefável em nós. O ser que se exprime sendo simplesmente o que é. E aqui eu faço até uma pequena pausa, porque muitas vezes nós só vamos adorar a Deus no Santíssimo Sacramento quando já estamos na igreja. Já estamos na missa, ou vamos nos confessar, quando vamos fazer alguma coisa. Então nós supostamente aproveitamos para adorar a Jesus. Mas, por que não? Simplesmente porque Ele é Deus. Eu e a minha esposa partilhávamos sobre isso, A Tatiana, nós partilhávamos sobre isso, Em ir até a igreja adorar a Deus porque simplesmente Ele é Deus. Então é reservar este momento para a adoração. Não um momento de pedir, mas também não um momento de agradecer, porque se agradece por aquilo que recebeu.
mas simplesmente pelo fato de ser Deus. Entende? E nesse mistério eu lembro, né, eu posso contemplar José no momento que toma o menino Jesus nos seus braços, no nascimento do menino Jesus. Né? Ele toma o menino Jesus nos seus braços simplesmente porque ele é Deus. Porque foi confiado a ele, né, o menino Deus. Então ele toma para o adorar. Tão frágil, mas tão poderoso e digno de adoração. O ser Deus coincide com o seu amor. Silêncio e amor se identificam. Silêncio não é ausência de palavra. Silêncio não é ausência de palavra. O silêncio está dentro da palavra, como sua cor, seu sabor, sua beleza, doçura e profundidade. Percebe que interessante? O silêncio não é simplesmente se calar. Não, não é isso. A palavra mais plena coincide com o silêncio mais profundo. O silêncio é a qualidade da palavra. Fique bem claro para você isso. O silêncio, ele é a qualidade da palavra. Se a palavra não é cheia de silêncio, é vazia. Parece contraditório. Por isso eu peço muito que você deixe com que o Espírito Santo, ele vá, de certa forma, te ensinando por meio de São José. Por meio da figura de São José. As palavras que são grávidas de amor e silêncio são cheias, intensas e quentes. Não olhe para São José como um homem mudo, mas um homem silencioso, porque só pode obedecer aquele que escuta de Deus. E São José era esse homem que de fato escutava para pôr em prática, porque só pode obedecer aquele que escuta. Quando Samuel ouviu o chamado, Samuel, Samuel, ele ia até o profeta, perguntava, ele não reconhecia ainda a voz do Senhor. Mas quando o profeta abriu os olhos dele, tirou o véu, aquela neblina, né, da sua visão, ele logo reconheceu. E quando diz Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala com ele. Aí ele pôde ouvir. De primeira ele não estava ouvindo. Ele escutava alguém chamando ele. Ó, alguém me chamou, eu escutei que alguém me chamou. Mas não sabia quem, de onde, por quê. Mas ele escutava. Mas quando ele ouviu, ele pôde obedecer. É até interessante que também estudando essa questão do silêncio, eu marquei algo aqui, ainda sobre a reflexão do silêncio, né? O silêncio e a reflexão são como os olhos que penetram através do nevoeiro. O silêncio e a reflexão, né, a meditação, a contemplação, vamos colocar assim, são como os olhos que penetram através do nevoeiro. E ao atravessá-lo, permite-nos chegar ao que é verdadeiramente e ao que verdadeiramente importa. O que é verdadeiro e o que de fato importa, nós atravessamos por meio do silêncio. Também um mistério muito grande na vida de São José. Geralmente quando nós estamos em um sono profundo, em um sono gostoso, um sono restaurador das nossas forças, que tranquiliza, né, também a nossa alma, o nosso espírito, né, é um momento de silêncio interior. Porque se nós estamos agitados, nós até mesmo não conseguimos dormir. Né? Então quando se fala da questão do sonho de São José, eu vou colocar dessa forma, eu penso também no silêncio, na tranquilidade. Porque de fato São José, muitos quando tomam o evangelho que vê São José ali supostamente como um homem derrotado, eles não estão lendo o evangelho com o mesmo espírito que foi escrito. Né? Há muito mistério, há muito nevoeiro a ser desfeito para que nós possamos ler o evangelho. Por isso é sempre importante uma oração profunda, uma oração íntima, né, com Deus, clamando o Espírito Santo para contemplar os mistérios que está contido na Sagrada Escritura. Né? E claro que se você vai estudar a Sagrada Escritura, você tem que
estudar o contexto, né, o contexto histórico. Você tem que estudar ali a questão de que, de fato, ela não foi escrita para nós, como cristãos que somos hoje. Nós temos que entrar naquela realidade, o autor que foi movido pelo Espírito Santo. Nós temos que nos aprofundar, né, e chegar a esse conhecimento, porque quando ela foi escrita, de fato, ela foi escrita para cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, né, que muitos chamados de prosélitos, eram judeus convertidos ao cristianismo. Então foi escrita naquele contexto. O Espírito Santo inspirou o autor para que eles compreendessem e fosse seguindo, né, a Sagrada Escritura por meio também da Sagrada Tradição. Pela Sagrada Tradição. E depois os escritos, Sagrada Escritura, aí foi escrito e tal, mas para que chegasse até nós. Então nós temos que ter essa mentalidade e compreender isso. Não é ler de qualquer forma ou como qualquer livro. Principalmente quando está se estudando a vida de alguém. No caso, a vida do glorioso São José, que logo de cara no Evangelho de São Mateus é colocado como justo. E não é uma justiça do homem, mas é uma justiça de Deus. E quando se fala que José era justo, se coloca ele num alto patamar de santidade. Santidade. Então aquele José que muitas pessoas têm, primeiro, como referência de um nada. Um João ninguém. Um homem que não fez nada, um homem que não falou nada. Tá parecendo os homens que nós conhecemos hoje em dia, que só fica deitado, só fica nos seus lazeres, só fica nos seus prazeres, né? Não tem capacidade, né, de chefiar uma casa. Não tem capacidade. Alguns enxergam São José, parece que dessa forma. Outros o enxergam somente como aquele que vai nos providenciar um emprego. Não, também não é esse. A experiência que eu tive com o glorioso São José veio por meio de Nossa Senhora de La Salette, ela que é reconciliadora dos pecadores. Ela me levou a essa experiência com o glorioso São José. Uma experiência de fato de amor. E claro que foi num período que eu estava desempregado. Sim, foi num período que eu estava desempregado. Só que a experiência que eu tive não foi para conseguir um emprego, mas foi para ser um homem segundo o desígnio de Deus. Porque o glorioso São José, se nós formos aprofundar nessa questão, né, da josefologia, nós vamos ver o quê? Que José era um homem que tinha sonhos, era um homem que tinha metas, projetos, planos, era um homem ativo dentro da religião judaica, né? Cumpria os preceitos da lei. Ele era um homem, só que ele teve que abandonar tudo isso, até mesmo o plano ou o projeto de ser um esposo, talvez de ser um pai, ele teve que abandonar tudo isso, supostamente, né, o que era um tudo, para receber o tudo de Deus, para ser o tudo que Deus queria dele. Ele deixou de ser, de querer, de ter o seu querer, vamos olhar para a nossa realidade, né? De querer ser o melhor, para poder fazer o melhor, não para si, mas para o próximo. Ele escolheu ser doação de Deus e para Deus. Porque foi uma missão única, uma missão que ninguém jamais, posso colocar assim, vai experimentar. Tanto a dele como a da Santíssima Virgem. O Filho de Deus feito homem, né, pelo confiado a um varão. Que confusão! Que confusão! Meu Deus do céu! Ele confunde os sábios, os poderosos, né? Para eles, né, se torna loucura a vivência do Evangelho. O que para nós é sabedoria. O que para nós é sabedoria. E tem que se viver pela humildade. Tanto que, só mais um parênteses, né? Se você for entrar no campo da iconografia, que é o estudo dos ícones,
você vai entender o porquê das cores, os traços do ícone, os olhos, boca, ouvido, nariz. Você vai entender tudo isso, né? É iconografia, é o nome desse estudo. E quando você pegar ali essa questão de José, que também tem as cores e tal, você vai ver muito José com algumas cores, no caso, o marrom, o manto marrom, né, o cajado bem amarronzado, né, que é a autoridade, claro, o símbolo do cajado em si, a autoridade, mas e com o lírio na ponta, né, você vai ver aí também essa questão de pureza, né, de José, né, o castíssimo São José, mas também o José esposo, como nós estamos vendo com o lírio, mas o marrom, né, um exemplo, né, que simboliza muito dentro da iconografia a questão da humildade. Né? Alguns santos até trazem alguns escritos nessa questão da iconografia, né? Quanto à cor marrom, né? Viestes do pó e do pó retornará. Ou seja, a humildade é sempre presente dentro da iconografia, nas imagens, né? Dos ícones, né? Do glorioso São José. Então, marrom, humildade. Né? E dentro da história de São José, nós estamos encontrando aqui então o silêncio a partir da humildade. Não é que ele não tinha o que falar. Mas aquela palavra de João Batista, que ele cresça e eu diminua, né, é muito densa, é muito clara, é muito profunda, é enraizada na vida de São José. É enraizada na vida de São José. Ora, se a gente vê nossa realidade, do nosso contexto histórico, da nossa sociedade, a gente vê o quê? Que o pai, muitos deles, né, erroneamente falando, né, quer dar tudo o que não teve para o seu filho, né, mas também quer que sempre o seu filho seja algo a mais que ele. A gente via muito isso na questão dos antigos, né, dos nossos pais ou avós mesmo, aqueles que estão aí, né, dentro da minha época. O pai sempre falava assim, o meu pai falava, né, você tem que estudar, porque você não pode crescer para puxar carroça. Na questão assim, o pai ele sempre quer que o filho seja algo a mais, até mesmo a mais que ele. Né? Mas São José já sabia que Jesus de fato era Deus. Do pó eu volto ao pó. Ele é Deus. Ele é Deus. O filho que Deus me confiou é Deus. Né? Se eu queria ser pai, Deus me abundou de graça de ser o pai adotivo do filho dele. Se eu queria ser esposo, Deus me concedeu a graça de ser esposo da mãe de Deus. Então não é que ele não tinha o que falar, ele tinha muito, mas São José ele estava vivendo uma vida insondável, né? Chamada muitas vezes de a insondável vida do glorioso São José. A palavra já diz, é insondável, porque os mistérios que ele viveu eram mistérios insondáveis. Então ele simplesmente silencia o teu coração, a tua alma, para contemplar, para viver tamanhos mistérios. Para viver tamanhos mistérios. E ele começa assim, sempre a viver de forma profunda, como eu estava falando, aquelas palavras de São João Batista, que ele cresça e eu diminua. Mas José, com plena convicção, já sabia, ele é grande, eu não sou nada. Ele é tudo, eu não sou nada. Nada. Então não é que a vida dele não teve importância, não é que ele era um velhinho caquético ou coisa do tipo, tanto que em diversas aparições do glorioso São José, sim, aparições, é importante falar sobre isso, até de uma aparição muito importante, né, na cidade de Fátima, em 1917, né, a grande aparição de Nossa Senhora de Fátima, tão falada, né, com os seus, como se diz, com os seus segredos, né, os segredos de Fátima e tal. E um fato que passa muito desapercebido é que depois da mensagem de Fátima em si, que houve primeiras aparições de São Miguel e tal, o que aconteceu? Há um grande clarão de luz, o sol, né, toda a questão do milagre do sol, e ali aparece
a Santíssima Virgem de branco, o glorioso São José de marrom, vestido com, acho que é um manto marrom. Eu até anotei aqui como é que era a aparição, exatamente. É isso mesmo, ele estava, na aparição, ele estava com um manto na cor marrom. É interessante essa questão da humildade, né? E azul, né? Tudo, sua vestimenta azul e o seu manto azul, marrom, né? E ele estava segurando o menino Jesus na aparição de Fátima. Poucos se atentam para esse, entre aspas, detalhe tão importante. E ele aparece junto com o menino, segurando o menino Jesus, né? Até lembra muito dentro o ícone de São José da ternura. E ele e o menino Jesus fazem o sinal da cruz, como que abençoando a humanidade. Né? E há outras aparições, há uma de 1660, se eu não me engano, há uma aparição onde ele diz, né, eu sou José, dentro da devoção das 7 dores e das 7 alegrias de São José, que surgiu por meio de alguns frades franciscanos. Há uma experiência também de uma aparição de São José que salva eles do naufrágio, né? E como que numa velocidade tira eles ali, né, da deriva do mar e leva para uma praia e diz sou José. Né? Alguns santos tiveram experiências também muito profundas com São José. Tem até uma de um convento, agora eu não sei, eu acho que é de Santa Teresa, né, a reformadora do Carmelo, porque as suas casas, né, os seus conventos, muitos deles foram dados o título, né, o nome, né, de São José, por devoção que ela tinha a São José. Também Santa Teresinha do Menino Jesus era muito devota do glorioso São José. Né? Assim como todos nós devemos ser, é a nossa primeira devoção, chamada protodulia. Né? Proto, primeira, dulia, devoção. Só é prestada a São José. Independente de quem você seja devoto, né? A São Padre Pio, como eu no Santo Antônio de Pádua, a São Camilo de Leles, São Policarpo de Esmirna, que seja, né? São Pedro, São Paulo, não sei, enfim. A primeira devoção vem do glorioso e justo São José. Dentro de uma hierarquia, nós chamaríamos de latria, adoração somente a Deus, hiperdulia, uma adoração, latria, adoração a Deus. Hiperdulia é uma veneração à Santíssima Virgem. Aí protodulia, primeira a devoção. E aí depois vem a dulia, que é aos anjos e santos. São José, no mais alto grau dentro dessa hierarquia, ele está acima até mesmo dos anjos. Né? Vem nos dizer os santos, né? São Bernardino, São Bernardo, São Jerônimo, tantos santos aí que vêm falar sobre o glorioso São José. Então, algumas aparições vêm desse justo homem, desse justo varão, e na experiência dessa santa, né, a reformadora do Carmelo, Santa Teresa, o que ocorreu? Havia alguns funcionários homens que queriam assaltar, né, o convento. Eles queriam saquear o convento. E nisso, né, o funcionário fizeram todo o esquema e tal, e no dia do assalto, né, eles ficaram com tamanho medo, né, e fugiram, porque havia uma figura de um homem, né, forte, né, não era qualquer homem, era um homem forte, robusto, né, que ficava andando de um lado para o outro no pátio do convento. Né? Olha o guardião, olha o protetor. Demônios aí, São José. E esses homens fugiram, né? E um desses homens, que era funcionário do convento, na época, ele, movido, né, de arrependimento, foi confessar isso, né? A irmã, né, a santa. E ele falou. E maior foi o espanto dele quando ele viu uma estátua, né, a imagem ali, a estátua do glorioso São José, e ele falou, foi esse homem que eu vi, e ele andava de um lado para o outro no pátio. Né? Então você vê aí alguns testemunhos, relatos até na vida de santos, né, da grandiosidade do glorioso, né, do patrono São José na nossa vida. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas minhas referências para ver se eu esqueci de mais alguma coisa do glorioso São José. Na verdade eu não peguei dentro da palavra de Deus, nas cartas católicas,
né? Tiago capítulo 1, e vamos ler lá o versículo 19. Né? Quando se fala nessa questão de silêncio, né? É dito assim: E assim todo homem seja pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Né? Seja pronto para ouvir, mas tardo para falar. Né? E dentro do período que nós vivemos na igreja, a questão da quaresma, né? São José é uma figura muito presente, porque ele nos ensina não simplesmente a silenciar de forma exterior, mas interior. O que conta primeiramente é a forma interior de se viver. Até para a questão que muito nós apontamos quando se fala de modéstia, para a questão da mulher, da vestimenta da mulher. Sim, claro, a mulher ela deve observar, a mulher cristã, ela deve sim observar a Santíssima Virgem Maria. Não que você vá viver as mesmas vestes que Nossa Senhora. Até porque nós não somos dignos, né? As nossas mulheres não são dignas, mas de forma respeitosa. E não adianta falar, a roupa não define caráter. Realmente a roupa não vai definir o seu caráter. Mas a roupa, ela vai guardar o teu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Compreende, mulher? O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O sacramento é envolvido por um véu. Né? Rendas, bordados, né? Porque de uma forma singela e simples está ali o quê? Protegendo o sacramento. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, então deve ser bem guardado. Grossamente falando, as nossas mulheres não precisam viver como carnes expostas ali no açougue, aonde muito cachorro passa e fica naquela vitrine contemplando, né, o frango assado. Não precisa disso. A mulher é muito mais bela quando segue o silêncio da Virgem Maria, que se completa com o silêncio do glorioso São José. Não um silêncio de mutismo, mas de modéstia, de beleza, grávido do amor, do calor, preenchidos com todas as cores, com todos os sabores. Uma pessoa que muito fala, que muito quer falar, é por experiência que eu digo, né, que sempre quer opinar, que sempre quer dar a última palavra, né? Toda palavra lançada, né, nós vamos ser o quê? Cobrados dela. Se ela vai fazer o bem e vai ficar ecoando o bem, ou se ela vai fazer o mal e ficar ecoando o mal, nós vamos ser cobrados dela. Então, quando se fala com palavra que preenche, se fala como Jesus. Jesus ele ensinava de uma forma que os escribas, os doutores da lei, né, a multidão ficava admirada, porque ele falava com testemunho. A palavra de Jesus era preenchida, era cheia, era completa, e ainda assim era uma palavra de silêncio. Compreende? Quem ensinou isso para Jesus? Com quem que Jesus tinha tantos diálogos? Com quem que Jesus aprendeu tantas parábolas? Com seus pais, com José e com Maria. Tão importante é esse mandamento: honra teu pai e tua mãe. Respeita teu pai e tua mãe. Peça a bênção para o teu pai e a tua mãe. Imagina agora, Jesus que é Deus, pedindo a bênção para José e para Maria. Maria pedia a bênção para José, hierarquicamente maior do que José. Jesus não é maior do que José. Jesus é Deus. Maria é sem mancha do pecado original. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Então, Jesus, ele anunciava dessa forma, porque a palavra dele era preenchida. É isso que José, a figura de José, nos traz para essa quaresma. Nos traz esse silêncio
com palavras preenchidas de sabedoria, não de inteligência. Lógico, né? A inteligência é dom de Deus, nos foi dada, mas não simplesmente por uma esperteza, melhor falando, né? Porque hoje nós vivemos no mundo dos espertos. Não. Procura a sabedoria. A sabedoria. Né? Dessa forma nós vamos dar passos concretos na nossa fé. Principalmente agora que nós estamos vivendo aí um período, né? Que muitos colocam dessa forma, está sendo pronunciado dessa forma, né? A pandemia, isso, aquilo, muita coisa está sendo dita, muitas pessoas estão se preenchendo de muita coisa, de muita informação, está ficando com o coração agitado, caindo em desespero, né? Nós vivemos aí também um período que deu uma sacudida, né, na fé cristã católica, quando houve aí o sínodo, muita gente agitada, muita coisa acontecendo. Calma, opa, pera lá. Vamos viver primeiramente o silêncio interior. Vamos se preocupar com a salvação da nossa alma e com a salvação da alma do próximo também. Mas primeiro com a salvação da nossa alma. Porque só assim nós vamos poder dar testemunho de forma fiel do Evangelho. Só preenchidos, e de fato preenchidos com a verdade, nos preenchendo com as coisas do alto, o diálogo do casal sempre voltado para o alto, a educação dos filhos sempre voltada para o alto, pé no chão. Pera lá, pé no chão. Se for falar dessa questão da pandemia e tal, pé no chão. Né? Vai ter que se precaver? Vamos se precaver. Vamos tomar aí os cuidados necessários, mas com o coração em Deus. Vivemos nesse vale de lágrima? Opa, estamos aqui. José também passou pelo vale de lágrima. Mas quando ainda assim chegou o seu momento, patrono da boa morte, quando chegou o seu momento, ele estava com quem? Santa Margarida de Cortona, né, deixa bem claro, né, nas suas experiências. José estava com Jesus e com Maria. A beata Ana Catarina Emmerich, né, ela coloca São José na sua passagem, né, na sua morte, como aquele que aceita ainda a missão de anunciar para os patriarcas, aqueles que estavam ali na mansão dos mortos. Ele é aquele que vai anunciar para estes, né, que o Messias estava por vir. E eu até imagino São José chegando lá na mansão dos mortos e falando assim: opa, bom pessoal, é o seguinte... Eu sou José, tá? Sou da descendência de Davi. Eu quero me apresentar para vocês. Me casei com uma virgem. O pessoal, opa, falou de uma virgem? Me casei com uma virgem aí. E essa virgem é mãe do Filho de Deus. Eu sou o pai adotivo do Filho de Deus. Imagine como não ficou esses patriarcas, a agitação. Porque se José... que passou por esse vale de lágrimas, chegou à mansão dos mortos, o céu não era inaugurado, então ele chegou na mansão dos mortos, anunciou para todos, que ali ele era pai adotivo do Filho de Deus, que foi dado por uma virgem, por obra do Espírito Santo. Imagina a agitação, porque a partir daquele momento, né, mais ou menos assim, a tradição da igreja nos coloca dessa forma, né? Que Jesus tinha ali por volta de 27 anos, porque da morte de José e de Jesus foram 3 anos, mais ou menos 3 anos, né? Que vem nos contar aí a teologia, a tradição da igreja. Então... agitação, porque, então tá muito próximo. Se você é o pai adotivo, né, do Filho de Deus, nascido de uma virgem, né, concebido pelo Espírito Santo, opa, imagine, porque aqueles que estavam na mansão dos mortos, que fizeram a vontade de Deus, quando Jesus inaugurasse os céus, eles subiriam, como aconteceu na paixão do Senhor, né, que os túmulos estouraram, né, que foi visto ali aqueles que já haviam falecidos e tal. Meu Deus do céu, que agitação esse homem não causou. E muitos vêm me falar que São José era um homem cabisbaixo, era um velhinho caquético. Amados, a experiência que eu tive com o glorioso São José foi para ser um homem de Deus, para ser um homem de atitude.
atitude. Porque, imagine, né? Deus veio na maior simplicidade, né? Nos ensinar a, de fato, ser simples, humildes, né? Saímos do pó e do pó vamos retornar, né? Mas a nossa alma tem que estar em Deus, fazer a vontade de Deus, né? E São José veio nos ensinar a passar por este vale de lágrimas. Porque dentro da figura, vamos pensar aqui na figura de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus, até fiz aquele canal do YouTube, né, falando sobre a missão, né, a missão de Moisés e da família, no caso, que ele tão importante, sua esposa, que ele pegou a sua família, falava que a missão, de fato, eu era solteiro, né, já pregava o Evangelho de Deus num grupo de oração, me casei, Deus já tinha me dado a missão, mas eu me casei, a missão não é mais só minha, a missão agora é da minha família. Opa, então vamos meditar e ver qual é o sentido dessa missão, qual a direção que o Senhor nos dá. De fato, ela linka, ela casa, ela se completa como José e Maria. Então foi isso que Moisés fez. A missão tão importante que Deus deu a ele foi, pegou a sua esposa, seus filhos, pegou a sua família e foi lá executar a missão. Ele não foi sozinho, ele não deixou a família aqui e foi pregar num grupo de oração. Ele simplesmente, né, por pregar. Não estou falando que a esposa de forma física tem que ir, né, dentro de grupos, de movimentos, de pastoral. Estou falando que nós não podemos tirar Deus do centro. O que ligou o casal foi Deus. O que ligou José e Maria foi Deus. Foi o menino Jesus. Então Moisés, dentro desse contexto, pegou sua esposa, pegou a sua família e foi lá executar a missão que Deus deu. Tanto que a esposa foi um suporte, né, para que a vida de Moisés fosse poupada pelo próprio Senhor. Porque de fato ele não estava cumprindo o preceito, mas a esposa interveio, olha que maravilha. Então mesmo que a esposa não vá com você, ela tem que estar de acordo com a sua missão. Nós temos visto muito acontecer aí a destruição do matrimônio por conta de que a esposa sozinha ela tem que estar lá 24 horas e já está errado. Ou mesmo o esposo, né, ou vice-versa, né, o pregador, né, o intercessor, o músico, né, coloca ali, não, a minha missão é salvar almas. A sua missão dentro do sacramento do matrimônio é salvar a sua alma junto com a da tua esposa e a dos teus filhos. Por consequência, pelo testemunho, levar outras. Porque se você vai lá, né, de forma orgulhosa, né, cheio de soberba, cheio de orgulho, logo você não vai pregar palavras completas, intensas, profundas, que contêm raízes, mas você vai pregar mentiras. Você vai ser um falso profeta, você vai ser ali um propagador mentiroso do Evangelho. Pode dar frutos? Pode dar frutos, claro que pode. É Deus que concede a quem Ele quer, como quer. Vai cair fogo do céu, sinais, prodígios, isso, aquilo. Vai acontecer? Vai acontecer, pode acontecer sim. Mas o principal é a conversão. E tem que partir de você e da sua família. As suas raízes estão ali. Espero que você esteja entendendo muito bem o que eu estou falando. Espero que você entenda. Para a honra e glória de Deus. Né? Isso eu falo na questão de grupo de oração, de pastoral, não significa que você não está valorizando ou que você está deixando Deus de lado, mas você está cumprindo de forma verdadeira a missão que Deus te confiou. Está compreendendo isso? Então, é o exemplo que eu peguei da questão de Moisés. Né? E só que Moisés, ainda assim, quando chegou o tempo de entrar na Terra Prometida, né, a Terra Prometida dentro da questão física, dentro desse vale de lágrimas, ele não adentrou. Ele lutou, ele batalhou, ele foi ali muitas vezes ridicularizado, né? O povo era teimoso, né? Ele teve dor de cabeça, né? Mas no momento de gozar da Terra Prometida, ele não adentrou. Então, olhando para a vida de São José, até mesmo isso, né? Ele conviveu, ele teve experiências, ele passou por tribulações, ele foi para uma terra pagã, né? O Egito, ele confrontou deuses pagãos ali, né? Quantas entidades não queriam destruir a Sagrada Família, né? O espírito homicida de Herodes querendo matar o menino Jesus. José passou por tanta coisa, por tanta tribulação, né? Mas não esmoreceu. Mas ainda assim, no momento de gozar da paixão de Cristo, ele não
pôde gozar deste momento, como pôde a Santíssima Virgem, porque ele foi completar a missão. Até é muito interessante para o esposo ou a esposa, né, que passa pela experiência da viuvez, né? Eu li um livro, né, tenho esse livro por um dos maiores livros voltados ao sentido, né? Eu e a minha esposa até quer fazer algumas lives sobre isso, o sentido cristão, né, do casamento, onde vem falar da viuvez, né? Nossa, é maravilhoso, né? Porque quanto à experiência, né, de Maria passou por essa experiência de ser viúva, né? E a viúva ali naquela época era o quê? Era desamparada, né? Era coitada, era a excluída, né? Tantas coisas dentro do contexto histórico da época que Maria sofreu ainda assim dentro desse período de 3 anos, né? Que Jesus conviveu com ela, mas sem São José, porque São José já tinha partido, né? Para uma outra missão, né? Essa que eu falei para você, de anunciar aos patriarcas ali que ele era o pai, né, do filho, o pai adotivo do Filho de Deus, que veio por meio de uma virgem, né, dada pela ação do Espírito Santo, que é mãe de Deus. Que fica bem claro isso no teu coração, de que Maria, de fato, ela pode ser chamada mãe de Deus. Porque de fato ela é mãe de Deus, né? A experiência com o Espírito Santo que veio sobre ela, que fecundou, né, ali, dando a graça, né, da gestação, da encarnação do mistério, da encarnação do verbo. Então Maria, ela pode ser chamada mãe de Deus. Já o glorioso José, ele não pode ser chamado com o título de pai. Ele é pai adotivo do menino Jesus. Então, Maria, de fato, mãe de Deus. Não tenha medo de chamar Maria de mãe de Deus. Olha, está até num grau mais alto. Mas José, pai adotivo de Jesus. Porque Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem, né? José não é pai de Deus. José é pai adotivo de Jesus, quanto 100% homem. Então, acredito que são essas as maravilhas para falar da vida do glorioso São José. Sim, dentro da questão da força das palavras, a palavra que, na verdade, o silêncio tem que ser palavras preenchidas, é interessante a experiência que São Felipe Neri nos passa, até num filme chamado Eu Prefiro o Paraíso, ou mesmo nos seus escritos, né, nos seus ensinamentos, um casal que falava muito e falava muita bobeira, né? Isso mostra no filme, né? Era um casal muito discordante, né? E quem fala demais, né, infelizmente acaba falando besteira, né? Então difamaram uma pessoa e tal, e São Felipe, no período, ele estava pela igreja, né, proibido de atender confissões, então ele falou, eu não posso atender confissão, mas eu vou dar um conselho para vocês. Vai lá, busca uma galinha para mim e traz ela despenando pelo caminho, tá? É importante que você e a sua esposa façam isso e que vocês cheguem aqui com a galinha já totalmente despenada. Aí, não entenderam, mas na obediência foram lá, né? E fizeram isso, vieram despenando a galinha, né, pelo caminho e tal, e entregaram a galinha para Felipe Neri, né, São Felipe Neri. E aí ele falou assim, agora vai e pega todas as penas que vocês jogaram pelo caminho. Nossa! Eles falaram, mas isso é impossível. Então, da mesma forma, a palavra que sai da nossa boca, temos que tomar muito cuidado, né, com palavras de voto íntimo, palavras de maldições, muitas vezes lançadas sobre os nossos filhos no momento de certa nervosismo, até mesmo de ira, infelizmente, né, de que vai dar uma bronca, alguma coisa ou outra por algo que fez, que é justo que seja a criança seja corrigida, mas ou até mesmo a pessoa, né, numa discussão e tal, mas mais justo ainda é que sejam proclamadas sobre ela palavras de bênção, né? Que a correção seja, a exortação seja de fato tanto para denunciar o erro, mas convidar, né, para a justiça, né, para a verdade, para a correção, tá? Então, a palavra que sai dos nossos lábios, não tem como a gente colher elas, né? Por quê? Porque assim como as penas da galinha voou para todo lado e tal, e não tinha mais como recolher todas, né? Sempre fica uma ou outra perdida por aí, uma atinge um lugar mais perto, outra mais longe, outra cai escondida. Da mesma forma,
forma são as palavras que saem da nossa boca. Por isso a vida insondável de São José, ele falava com a vida, ele falava com o olhar, ele falava com gestos, ele falava com a atitude. Né? A vida dele, uns querem colocar o mutismo, né, nos lábios de São José, mas São José, a vida dele falou tanto e de forma tão insondável, né, e de forma tão preenchida com raízes, que ainda hoje, né, ele nos ensina muito, né, como patrono universal da Santa Igreja. Tem uma oração na Sagrada Escritura, lá no livro de Eclesiástico, no capítulo 23, há uma oração. Deixa eu achar aqui. A inimizade. Eu gosto de ler em duas traduções da Sagrada Escritura. Sempre para estar fazendo uma comparação das palavras, para bem compreender, né? Aqui, ó. Eclesiástico, capítulo 23. Oração contra os pecados da língua e da concupiscência. Então façamos esta oração, confiando a nossa vida, a nossa quaresma, ainda há tempo, ao coração amantíssimo do glorioso São José. Senhor, que és meu Pai e dono da minha vida, não me abandones à indiscrição dos meus lábios, nem permitas que eu caia por causa deles. Quem porá sobre os meus pensamentos o freio das correções? E no meu coração a doutrina da sabedoria? Para que não me poupem nas suas faltas, a fim de que deles não brotem pecados, e a fim de que não suceda que aumentem as minhas ignorâncias, e se multipliquem os meus delitos, e abundem os meus pecados, e eu caia diante dos meus adversários, e folgue de me ver arruinado o meu inimigo? Senhor, que és meu Pai e Deus da minha vida, não me abandones às suas sugestões. Não permitas a imodéstia dos meus olhares, e afasta de mim toda a cobiça. Afasta a dança da carne, e não se apodere de mim a paixão da impureza. E não me entregues a uma alma sem vergonha e sem recato. Esta é uma oração contida dentro da Sagrada Escritura e que me fez recordar um pequeno trecho dessa live que eu estava falando, da questão da modéstia, que eu direcionei para a mulher. Mas o homem também tem que se viver a modéstia. O da mulher, a questão da modéstia feminina, eu encerro dizendo que ela também pode olhar para a vida de São José quanto casto, quanto modesto, né? Porque a modéstia que eu coloquei da questão da mulher na roupa, agora eu coloco também na questão da roupa do homem, né? O homem também, o seu corpo também chama a atenção das mulheres e leva elas a ter pensamentos, desejos, né, que são pecaminosos, que dentro da experiência contida, né, do testemunho da Glória Apolo, você vai ver que você vai ser cobrado disso, né? Até quando Jesus fala, né, que a intenção, quando fala, se o teu olho te leva a pecar, né? Quando Jesus coloca isso, a Sagrada Escritura vem explicar para nós de que essa questão do olho te leva a pecar, manca o lança fora, está falando da intenção. Está falando da intenção. Então, se você está tendo a intenção, né, o pecado já está ali. Tanto Jesus explica isso muito bem na questão do adultério, não é mesmo? Não é simplesmente só na questão de consumar o fato, mas se você tem a intenção, né, ali você já adulterou. Então, o corpo do homem também chama a atenção das mulheres. Independente se você é musculoso, se você é baixo,
é negro, é branco, né? É careca, não é? Independente disso, porque nós sabemos assim, há todos os gostos, né? Mas nós temos que ser modestos, também o homem, no seu vestir, né? Não expor demais o seu corpo. Né? O seu corpo não é para ser exposto, né? Então você tem aí o exemplo do glorioso São José para viver também a modéstia, né, da forma de se vestir, da forma de se comportar. O comportamento também faz parte da modéstia. As palavras também fazem parte da modéstia, as suas atitudes, né? Quando nós vemos dentro da iconografia, falando desse silêncio, nós vemos os santos muito com a boca, né, pequena, né? Por quê? Fala pouco, né? A gente vê eles aí com a orelha aparecendo de forma à escuta de Deus, né? A escuta de Deus. Então nós vemos o rosto muito, às vezes o nariz muito afinado e pontiagudo, por quê? O sopro de Deus, o hálito de Deus que se espalha. Né? Então, muito tem a nos ensinar a Santa Igreja com a questão das imagens, dos ícones, né? Claro, colocando como de exemplo neste momento o do glorioso e do justo São José. Então, até nós vemos aqui os lábios dele, a boca pequena, a do menino Jesus também a boca pequena, os olhos já são maior, porque contemplando a Deus, né? O menino Jesus está olhando para nós, mas José contemplando, olhando o alto, né? E o menino Jesus nos abençoa, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os 3 dedos, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoando, né? A orelha de José já é maior, a escuta de Deus. Está vendo que o nariz dele, fino, o sopro de Deus, o hálito de Deus. Né? Esse aqui, essa cor, né? Alaranjada, voltada à questão da terra. Né? A humildade, né? A vestimenta azul dele, né? Envolvido, né? Pela graça de Deus. Né? Então, a gente percebe aí todo um ensinamento, né? Até sobre a questão da modéstia. Você não pode imaginar aí os santos, né? Na gargalhada, né? De forma escandalosa, né? Disso, daquilo. Não é que você vai andar tipo com as mãozinhas e tal, cabecinha torta, ó. Não é isso. Mas no seu comportamento, dinâmico, esporádico, mas sempre dentro da modéstia. O Espírito Santo, aquele que era presente, né? Aquele que, dentro do que nós chamamos na josefologia de Pentecoste josefino, né? Fez no coração de São José, quando ele, só para encerrar, né? Vamos encerrar com o começo. Eu tinha uma mensagem aqui de Nossa Senhora para ler, e até nos dar uma explicação sobre o que ela pede, a importância que ela pede da devoção de São José. Eu já falei de uma, mas eu vou postar ela, né, para você mesmo ler, uma mensagem aí do dia 19 de março de 2019, né, de Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue quanto a São José. Mas vamos lá, vamos encerrar com o começo então. Geralmente, né, nós pegamos aqui no Evangelho de São Mateus ou no Evangelho de São Lucas, né, dentro da Sagrada Escritura, para ver aqui o momento da anunciação do anjo, né, do anjo sobre a Virgem, de São Gabriel sobre a Virgem. Né, e esse mesmo anjo anuncia São José. Só que quando ele anuncia a Virgem, José e a Virgem já são casados. Eles já são casados, eles já estão ali consagrados ao sacramento do matrimônio. Né? E José, por ter essa intimidade com Deus, ele percebe que algo grandioso aconteceu com Nossa Senhora. Ele já sabia que ela era especial. Né? O mistério para José se tornar esposo de Nossa Senhora, essa questão do lírio, né, é belíssimo, é profundo demais. A beata Ana Catarina Emmerich relata isso de uma forma esplêndida. Né? De como foi, de como floresceu, né? Demonstrando ali, né? Confirmando de que José era o escolhido da linhagem de Davi para ser o esposo da Virgem, e a Virgem também de fato vinha de um outro ramo, mas também da linhagem, né, de Davi, davídica, né, assim como José, né? Então José seria aquele que faria essa ligação direta, como posso dizer assim,
autêntica, né, de Jesus quanto filho de Davi. E aí a gente vê que José, ele percebeu que algo, sabe, algo insondável aconteceu ali, mas ele ainda não tinha consciência e ele, na sua humildade, se achava indigno de estar ao lado da Virgem, né, por conta de tamanho mistério. Ele não queria atrapalhar o mistério de Deus, né, na vida da Virgem, que nos atingiria de forma direta e profunda. Era a nossa salvação ali, né? Então por isso José, ele arranjava um meio de sair de cena. Aí eis que o anjo aparece em sonho e faz o anúncio a José. E a partir daquele momento, o anjo, ele não se direciona mais diretamente à Virgem, que hierarquicamente falando está acima de José, sem mancha do pecado original. Então está acima de São José. Mas o anjo, ele começa a se direcionar somente a São José. Neste momento do sonho de São José com o anjo, é dado dentro da Josefologia que acontece ali naquele momento um Pentecostes josefino. Porque assim, você vê que, lógico, o Pentecostes aconteceu bem depois, mas nós vemos Simeão, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vemos em alguns momentos os profetas, né, que o Espírito de Deus vinha sobre eles, né? Nós vemos Isabel, quando recebe a saudação da Virgem, ela fica cheia do Espírito Santo de Deus. Então não seria diferente com José. Ele que estava meio que Pedro, né? Vamos dizer assim, São Pedro, antes de Pentecostes, ele estava onde? Estava com os apóstolos ali, meio que, digamos, acuados, né? Talvez inseguros. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, ele toma a frente, chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Entende? Papa, né? Pedro, pedra, rocha, né? Onde foi fundada ali a Igreja de Nosso Senhor, né? Inabalável, aonde as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, né? Também tendo Pedro, tendo Paulo, né? Tendo Tomé, tendo Tiago, Felipe, José, né? Membro dessa igreja, como que ela pode ser derrotada? Esses homens que simplesmente e nada mais fazem do que cultuar a Deus, adorar a Deus, chamar o povo para de fato prestar aí todo culto de adoração a Deus. Como vai ser abalada, não é mesmo? Então, de fato, ela nada prevalece contra ela, né? Por isso ela está na história já há mais ou menos aí 2000 anos, né? E essa igreja continua firme e forte com a graça de nosso Senhor. Então, José também, como ele estava inseguro com o seu papel, diante do mistério insondável que acontecia com a Virgem, o Espírito Santo impulsiona José. E dali só ouvindo e obedecendo, né? Onde ele toma o menino Jesus, ele leva a Virgem, né, para Belém, aí ao nascimento do menino Jesus, ainda assim, né, no campo, digamos, né, de Moisés, ele passando por toda a tribulação e tal. Aí depois ele volta com a Virgem e o menino Jesus. Aí depois ele assume Maria como esposa. Estou falando um pouco fora da cronologia, mas aí assume Maria como esposa. Aí ele vai, né? Toma o menino e foge para o Egito. Mas eu estou com Deus, eu estou com o meu Senhor e eu tenho que fugir, né? Mas ele obedece. Ele obedece. E fica lá até que eu te diga quando voltar. Ou seja, não simplesmente foi um momento, mas havia um diálogo, havia uma intimidade. Aquilo que Adão perdeu lá atrás de se esconder de Deus, José estava muito atento para obedecer. Havia ali uma intimidade. Né? E ele obedecia. E a Virgem, enquanto esposa, acompanhava. Porque falavam a mesma língua, estavam vinculados pelo sacramento do matrimônio, estavam ligados, estavam frutificando, estavam ali exercendo a vontade de Deus. Eu abandonei tudo para ter o tudo de Deus. Abandonei tudo que era meu deste vale de lágrimas para ter o tudo de Deus. Então, esse é um mistério insondável da vida do glorioso São José, a qual nessa quaresma nós mais podemos experimentar.
mais podemos experimentar. Então não tenha medo de ser devoto de São José, de ser josefino, como nós somos chamados, né? Não tenha medo, não tenha medo. É um grande erro das famílias cristãs separar José de Maria, né? Se Moisés tivesse separado da sua esposa Séfora, ele não teria cumprido o mandato de Deus, né? A missão que Deus lhe havia confiado. Se Abraão não tivesse ali vínculo de conhecer a sua esposa Sara, né, não seria ali possível ele passar pela experiência e se tornar o nosso pai da fé, né, por conta do cutelo que ele levanta naquela história, né, levanta o cutelo para me dar o seu único filho e tal, fazer aquela prefiguração do que Deus nos entregaria, né, no caso, Jesus no alto da cruz. Aonde a Virgem, sim, nos entrega Jesus. Aonde, sim, Jesus se entrega por amor, por sacrifício, por doação, né? Então, valei-nos o glorioso São José. Vamos fazer um giro aqui de pensamento, uma rápida reflexão, para ver se precisa ser falado mais alguma coisa dentro desse mistério da vida de São José. Eu acredito que que dentro do canal do YouTube a gente vai colocar algumas outras coisas ainda. Peço perdão porque não é fácil fazer as lives ou fazer vídeo para postar no YouTube. É algo trabalhoso que exige de fato sacrifício. Por isso a gente conta com a oração de vocês. Pregar assim de forma aleatória, entre aspas, tá? Tem que ter uma vida de oração, de jejum, de entrega, né? O casal em si, juntos, ambos, é necessário e se torna difícil por conta disso. Mas catequizar, evangelizar, né? Exige realmente a doação e o sacrifício. E é difícil, é difícil. Então eu peço que de fato tomem a figura do glorioso e do justo São José para educar os seus filhos na fé, para não tomarem São José simplesmente quando estou desempregado, mas na questão da modéstia, das conversas, da vitória contra os vícios, né? Não perder tempo, mas viver o Evangelho constantemente, né? O tempo que nós temos que reservar para o Evangelho, o tempo da nossa vida. É o tempo da nossa vida. Né? Até lembrando um pouco da experiência, que eu acho que eu anotei nesse caderno, para encerrar, agora sim, para encerrar, mais uma experiência que eu tive em adoração. Deixa eu ver se eu marquei ela aqui. Sobre essa questão dos talentos que nos são confiados por Deus, né? A nossa alma, a nossa vida é o talento que Deus nos confiou. E nós temos que, de fato, não escondê-la, guardá-la, trancá-la, enterrá-la na terra. Mas nós temos que colocá-la no banco. Né? Aonde é esse banco? Muitos nos ensinam que os santos, no momento da Eucaristia, entrega aquela Eucaristia que você está tomando no coração imaculado da Virgem. Deposita ali no coração dela, porque ela não vai desperdiçar as graças e as bênçãos, mas vai ser nos concedidas no momento oportuno. Da mesma forma eu digo, né, toma a tua vida e guarda no amantíssimo coração do glorioso São José, porque ele vai saber fazer, cultivar ali, administrar para que seja entregue a Maria e a Jesus e para que dê os frutos necessários para chegarmos ao reino dos céus. Amém? Para que quando de fato aquele Senhor voltar, não ficamos apavorados e dizemos, Senhor, eu escondi a minha vida na terra porque tive medo e tal. Mas não, Senhor, está aqui a minha vida frutificada. O Senhor me deu uma vida, o Senhor me deu uma alma. Eu estou te entregando tantas outras por conta do testemunho que me deste, Senhor. Valei-nos o glorioso e o justo São José nesse dia de devoção a Ele. Né? Confiemos a Ele também as nossas orações dentro da realidade dessa pandemia que está acontecendo, orando, sim, também e principalmente pela conversão das almas. Porque dentro dessa realidade nós vemos muitas pessoas que estão morrendo, mas será que elas estão morrendo
conscientes de que existe um Deus, de que Jesus entregou a vida por elas, independente se elas estão, entre aspas, dizendo assim, contaminadas por este vírus ou não. Né? É importante, né? José, como patrono da boa morte, que seja ali anunciado para todos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então vamos se importar sim, ter prudência, tomar os cuidados necessários, mas de forma especial ser testemunhas e anunciar o Evangelho a todos, para que todos tenham a oportunidade de conhecer esse Jesus, Deus que José tomou nos braços. Amém? Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre os homens, e bendito o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.